Olá, seja bem-vindo a essa transmissão. Em breve, iniciaremos a nossa celebração. Enquanto isso, você já curtiu a nossa página no Facebook? E o nosso canal no YouTube? Nossa página no Instagram? Não? Aproveite esse momento e acesse aqui as nossas redes sociais. Você pode curtir o YouTube, Instagram, Facebook, SJ Operário Ilha. Não deixe de participar. A comunidade precisa também do seu apoio. Divulgue, compartilhe, participe dessas celebrações. A Paróquia São José Operário agradece a sua participação conosco. ressuscitou.
Deus, povo em festa, um banquete que não findará. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa. Libertador, fogo abrasador, santificador, centelha de amor, doce hóspede da alma, moção de Deus, Rua, o amor de Deus, unificador, luz radiante, consolador, Paráclito, fonte dos 7 dons, mediador, fogo de Deus. Repousa, 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 repousa.
Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei, bem aqui, tão perto, se deixa encontrar diante do Rei dos Reis. Todos velhos se dobrarão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 30º domingo do tempo comum, ano da solidariedade, dia das missões e da obra pontifícia da infância missionária. Jesus Cristo é missão. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Arquirio em Sínodo. Celebramos em mais este domingo a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Davi, cumpridor das promessas feitas aos nossos pais e de tudo que os profetas anunciaram. Por ele, podemos retornar ao Pai, seguindo pelo caminho que ele mesmo se fez para nós, mediante a fé. Bendigamos ao Senhor e oferecendo no altar o pão e o vinho, como ele nos mandou. Unamo-nos uns aos outros em sacrifício do nosso sumo e eterno sacerdote, por nós e pelo mundo inteiro. Neste dia queremos também celebrar o Dia das Missões e da obra pontifícia da infância missionária e pedir que o Espírito Santo desperte no coração de todos os batizados o desejo de difundir a boa nova do amor. Juntos, celebremos pelas seguintes intenções. Com mais de um mês de falecimento, Breno Menezes de Castro, 10 meses a pedido da família. Guilherme Joaquim Borba Oyola, há 11 meses a pedido da família. Diana Elizabeth Granato, Anildo Barzotto, George Ipslink. Em ação de graças por todos os dizimistas, por todos os colaboradores da Amizafa e por toda a nossa comunidade. Juntos, iniciemos a nossa celebração cantando. Necessário que eu vá até o fim, pra começar
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Desde a matriz São José Operário, Rio de Janeiro, Jardim Guanabara, Ilha do Governador, chegamos até você, meu irmão, minha irmã, que sempre nos acompanha nesta celebração. Queremos juntos, nesse dia dedicado às missões, celebrar com fé e acolher o convite que Jesus reiteradamente nos faz de sermos missionários e missionárias onde estivermos. Então, com fé, celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de Deus Pai, de Jesus o Cristo, missionário do Pai, e a luz do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Somos convidados por Jesus a sermos missionários e missionárias onde estivermos. E muitas vezes não somos portadores desta boa notícia, de que o reino de Deus está no meio de nós, que se mostra em atitudes fraternas, de acolhida, de perdão, de misericórdia, de entreajuda, de não ameaçar ninguém, mas sim sermos solidários uns com os outros. E isso muitas vezes não ocorre, porque nos deixamos levar por outras ideias que não são do reino de Deus. Por isso que caímos em pecado e deles queremos pedir perdão. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, louvemos ao nosso Deus. Com o Espírito Santo, a glória de Deus.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade com o Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Pela fé, nossos olhos são abertos a fim de que enxerguemos a grande verdade. Deus nos ama e em seu Filho Jesus Cristo nos oferece a salvação, prometida há muito tempo e agora levada à plenitude. Vai. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isso diz o Senhor. Exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações. Tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, farão com alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus peixes. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Saber ter compaixão no que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve se atribuir-se esta honra, senão que foi chamado por Deus, como Arão.
Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra deve ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho. Alguém no povo exclama: como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde: ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor chega ao céu, mas só quem obedece o Pai. Jesus, se a igreja louva, tua mãe louva a ti, e espera que a conduzas pela estrada onde vais. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentada à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim? Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, queiram se ajeitar onde estiverem para juntos refletirmos sobre esses textos bíblicos. Permitam-me tirar a máscara. Obrigado, depois a reporei. Meu irmão, minha irmã, a temática deste 30º domingo do tempo comum, cujas leituras, a primeira e o Evangelho, que coincidem, trazem consigo ver para seguir Jesus e anunciar. Não basta ver Jesus, é preciso se envolver com o projeto novo, diferente que ele trouxe ao mundo, o qual não é igual ao que os humanos inventaram. O reino de Deus, o reino dos céus é diferente. Ele é voltado especialmente para reintegrar aqueles que foram excluídos por aqueles humanos que se acham muito mais do que os outros. Portanto, aqui veremos isso. Celebramos hoje, não podemos deixar de colocar
o Dia Mundial das Missões. E a liturgia, acima de tudo, recorda o projeto libertador de Deus para a humanidade, especialmente, como já referi, para as pessoas mais sofridas, vulneráveis, necessitadas, vítimas das mais diversas formas de exploração e injustiça. E quem comete isso? Irmãos que muitas vezes se dizem de Deus e fazem até em nome de Deus isso. Por essa razão, temos que ir na fonte dos textos bíblicos. E aqui ouvimos a leitura de Jeremias, capítulo 31, versículos 7 a 9. Lembrando que os textos de Jeremias, bíblicos atribuídos a ele, que ele exerce seu ministério profético ainda muito jovem, lá pelo ano 627 a.C. E ele exerceu aproximadamente por 50 anos, talvez tenha sido o que mais longo tempo exerceu sua profecia. E este episódio que ouvimos aqui foi em torno deste ano 627 a.C., durante o reinado de Josias em Judá, conforme o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 10. E lembrando que foi uma época que tinha um recurso promissor, ou seja, de esperança, e de fato, coisas públicas que Josias fez ao reformar o sistema de governo. No entanto, seus sucessores não seguiram a mesma rota. Como se sabe, em muitos momentos, quando eleito outro para coordenar um país, um estado, um município, nem sempre continua aquilo que estava sendo feito em favor do povo todo, como políticas públicas. Pois bem, Jeremias fala isso, que por essas atitudes erradas viria um castigo, não de Deus, mas os próprios, quando não cuidam dos seus cidadãos, aqueles a quem cabe exercer em nome do Estado, em nome do país ou da nação, cultivar o benefício para todos os concidadãos, terá alguma consequência séria. Não é Deus que manda o castigo, são os humanos que, assim procederem, escolhem este mecanismo que vai excluindo e desapropriando muitos irmãos. Pois bem, por ele ter anunciado isto, ele foi chamado como profeta do pessimismo. E, no entanto, foi injusto, porque efetivamente isso que ele profetizou aconteceu. É só pesquisar na história, especialmente no nível médio, se estuda isso, que Jerusalém, primeira vez, foi destruída em 586 antes de Cristo. Muitos foram deportados. E por quem? Pelo exército do tirano Nabucodonosor da Babilônia. E, portanto, lembrando, Jerusalém foi destruída 2 vezes. A segunda foi lá pelo ano 70 depois de Cristo. É bom ver isso, porque muitos pensam que a palavra de Deus não incide em cima das políticas que são planejamentos feitos por aqueles que deveriam governar para todos. Exatamente a palavra de Deus ilumina isso e põe às claras as maldades que podem ocorrer. Foi o que o profeta fez, falou, anunciou. E ao mesmo tempo, neste contexto, conforme o capítulo todo, 30 a 33, o profeta é chamado como profeta da consolação, porque ele não se deixou abalar por essas situações, mas em meio à dor, ao sofrimento de terem sido deportados e pela tirania de Nabucodonosor, ele aponta que Deus vai mostrar uma saída para o povo de Israel,
que há de voltar para a sua terra, há de voltar para ter esperança, para trabalhar de novo juntos, para cultuar o seu Deus monoteísta, ou seja, Deus Yahvé, o único Deus. E, portanto, iriam voltar, conforme o versículo 7, o retorno à sua terra, o povo volta, os exilados todos retornarão, estão dispersos, e será como um resto de Israel. Por isso aqui ele descreve exatamente as situações mais limitadas, vítimas, que são aqueles tidos como aleijados, cegos, grávidas e parturientes, porque nelas está a esperança de vida nova que há de surgir. Isso, vítimas todas, os indefesos pelas injustiças e explorações que alguns impõem sobre grande parte do povo. É aí que a palavra de Deus entra e manifesta a esperança através do profeta. E se de fato você for ler mais adiante, é através de um pagão, de um rei persa, Ciro, que Deus traz de volta os filhos de Israel para a sua terra. Então, a profecia, de um lado, sempre é denúncia das injustiças cometidas, mas não para aí, porque a palavra de Deus não fica preso às denúncias, mas mostra que em meio a esta situação, ele prepara através de humanos que acolhem sua palavra e seguem, a torna de efetivamente luz, vida, esperança. Por isso se serviu do rei Ciro, persa, para levar os filhos de Israel de volta à sua terra. Deus caminha sempre, não de modo visível, mas todos percebem ele pelos símbolos no Antigo Testamento. Sempre no meio de nós, nunca acima, nunca por baixo, no meio dos seus filhos. E isso é revelado especialmente através do Filho Jesus. Então, nós percebemos que muitas vezes esses que dominam estão cegos diante de Deus, cegos diante daquilo que é sua missão que lhes é confiada. Não importa de que modo foram colocados lá no poder. Sua missão é zelar pelo povo e não privilegiar alguns. Essa é a tarefa, fruto da palavra de Deus e que precisa ser anunciado de modo profético, porque essa missão de quem crê em Deus, de quem tem esperança na vida, e ela foi totalmente confirmada pela presença do Filho de Deus que nasceu de Maria e acolhido pelo Pai educador José. Vamos então ao Evangelho. Aqui proclamamos Marcos 10, 46 a 52. Lembrando que esta é a parte final do caminho que Jesus estava encetando, saindo de sua terra, conforme a narrativa de Marcos, e no caminho, direcionando-se a Jerusalém, porque fora percebendo que aqueles que se diziam de Deus, que se instalaram no templo, iriam tramar a morte dele. No caminho, ele foi dando a formação aos 12, mas também encontrou pessoas de todos os tipos, situações, dores, sofrimentos, e ele as escuta. E aqui é a vez, ele está atravessando Jericó, um local muito bonito, lá onde ele encontrou também o baixinho, rico, mas que mudou de vida, Zaqueu. Pois bem, ele vai caminhando e vai instruindo. Eu já tinha contado a terceira vez que teria essa sua paixão, tortura psicológica e humana, e seria condenado, mas ressuscitaria. E os apóstolos ainda não compreenderam isso. No caminho, vejamos, no caminho encontramos inseguranças, nunca sabemos como está a estrada, como está, se tem buracos, se tem possibilidades de assalto, se tem possibilidades de encontrar um animal feroz, como havia na época. Enfim, tantas coisas podem ocorrer. No caminho encontram o filho de um homem, o cego de nascença, Bartimeu, filho de Timeu, sentado à margem. O que ele possuía? Sem ver,
A única coisa que ele possuía era seu manto, que lhe dava segurança de proteção. Ele era execrado, colocado lá. Quando ele ouve falar que Jesus o Nazareno está passando, ele grita, porque vê sua esperança neste ser do qual ele ouviu falar, Jesus o Nazareno, e grita: filho de Davi, mestre, tem piedade de mim. As pessoas ainda querem calar a voz. Assim como hoje, aqueles que falam em nome de Deus verdadeiramente sua palavra e a profecia, aqueles que não são de Deus querem calar essa voz, porque a verdade incomoda, a verdade traz à luz as mentiras faladas e publicadas, seja escritas ou faladas ou gravadas, televisionadas, enfim, a verdade prevalece. Ela vai se revelando aos poucos, vai tirando o véu da mentira e vai tirando a veda colocada nos olhos de propósito para enganar. Por isso ele grita mais alto e Jesus escuta. E como ele é o mestre que veio consolar os frágeis, aqueles que eram colocados à margem, e ele não precisava perguntar, ele já tinha escutado, mas ele queria ouvir dele o pedido, porque Jesus escuta os pedidos. E ele disse: o que posso fazer? O que você quer, Bartimeu? Que eu veja. Olhem só, ele queria olhar, queria ver as coisas bonitas acontecendo, o sol brilhando, a chuva caindo, as folhas que o vento agita das árvores, perceber a beleza das flores. Nada disso ele podia imaginar e ver. E quando dizem: vão lá, chamem ele, aí falam: coragem, o mestre quer te ver. Ele dá um pulo, como quem está disposto: eu vou ser servo desse Senhor, esse é o Deus da vida. Joga o manto longe, ou seja, as coisas antigas ele joga para o lado, as seguranças todas. Vê em Jesus sua firmeza de fé. E Jesus olha nos olhos e pergunta: que queres que eu te faça? Que eu veja, mestre. E Jesus diz: vai, tua fé te curou. Todos os momentos em que acontece uma maravilha, ou seja, um milagre, como chamamos, sempre do interlocutor é exigido fé. Sem isso não acontece. Por essa razão muitas pessoas dizem que têm fé, mas na verdade não são capazes de se abandonar em Cristo, não são capazes de jogar o manto longe como fez Bartimeu. Estão presos às pequenas posses que têm e não conseguem se abandonar ao Senhor. Por isso, ter fé não é tão fácil, não é tão simples. É fácil falar da boca para fora, eu creio, mas o coração muitas vezes está longe, e a boca, o que fala, atrai o que está no coração. Por isso, só o aprendizado ocorre com o homem de Nazaré, com Jesus, o verdadeiro Deus, a quem muitos não seguem hoje, mas dizem que são de Deus, não sei do qual. Mas as atitudes mostram se eu sou do Deus de Jesus, o Cristo Senhor, que entre nós viveu, deu a vida, e só Ele pode nos libertar das mentiras, das falcatruas. Ele liberta, Ele cura, mas eu preciso querer e acreditar nele, e querer ser seu servidor. Sem isso não vem a cura. E Bartimeu foi com eles. Irmão, irmã, levemos conosco esta palavra. E em famílias, conversem mais sobre estes textos e verão que muitas ideias mais para seguir e servir a Jesus e sermos verdadeiramente missionários e missionárias hão de surgir em nossas mentes e que vão se alojar no coração para transbordar em atitudes concretas de vida, de fé, de acolhimento, de respeito à dignidade, às diferenças que todos nós somos. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus, que deu a vista ao cego Bartimeu, também dá nova luz às nossas vidas. Iluminados pela sua palavra salvadora, supliquemos ao Pai. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo Papa, pelos bispos e por todo o clero, para que não desanimem diante das fraquezas humanas, mas tenham a coragem de continuar seguindo a Cristo, que continuamente o chama. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos missionários e missionárias, especialmente os que estão longe de sua pátria, para que, imitando Jesus, sejam ponte entre Deus e todos aqueles que o procuram de coração sincero. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que a infância e a adolescência missionária no mundo inteiro testemunhe sempre o amor de Deus e todos os povos e pessoas. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos que sofrem de cegueira, em especial a cegueira espiritual e moral, para que sejam iluminados por aquele que é a fonte da luz inextinguível e possam ter suas vidas transformadas. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo sínodo, para que nossas comunidades se abram à ação do Espírito Santo na construção de uma igreja sinodal, onde a comunhão, a participação e a missão acentuem a difusão do Evangelho. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Senhor nosso Deus, ouvi compassivo as nossas preces e concedei-nos sempre a vossa graça, para que enxerguemos as maravilhas do vosso amor e as proclamemos a todos os povos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar-se para as oferendas. Uma noite de suor sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações tua rede lançará. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e será servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor, e a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse, mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol, no celeiro pode entrar.
Orai, irmãos e irmãs, para que nossa celebração seja aceita e agradável a Deus, nosso Pai. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar. Pai misericordioso e Deus fiel, vós nos destes vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória, cantando numa só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus está aqui, deu a sua vida por nós, para que aprendamos com Ele a dar também vida aos irmãos. Jesus se torna o Cristo na ressurreição. É o mistério de nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, de vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na vivência da caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Rani João e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Lembre agora dos seus falecidos. Vários nomes foram aqui colocados. Queremos rezar por todos, por aqueles que você lembrou, esses que citamos, enfim. Humildes rogamos ao Pai, para que Ele a todos acolha junto a si, e possam contemplá-lo sempre na luz de sua face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Na confiança, pois somos peregrinos não eternos aqui, caminheiros, peçamos a Jesus que nos ajude a aprendermos sempre com Ele, porque Ele é o caminho que leva à vida, não outro. Erguendo as mãos, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivemos na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Cristo Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Onde você estiver, faz esse gesto para comunicar paz um ao outro. A paz do Cristo chegue até todos os corações. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus primeiro nos preparou com a palavra de Deus que Ele anunciou, viveu e testemunhou. E nos convida para fazê-lo também. E aí, antes de ir para a cruz, Ele se oferece como pão descido do céu, corpo, sangue, ou seja, a vida do humano Jesus em nós, que nos leva ao divino. Ele está aqui. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Comunhão espiritual. Neste tempo de período de emergência na pandemia, ainda muitos fiéis não tiveram ainda como voltar nas missas presenciais. E todos devem acolher Jesus com o coração e fazer a sua comunhão espiritual rezando. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Senhor, não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade, na verdade, vamos vivendo sempre. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei
Oremos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vivência. Neste Dia Mundial das Missões e Compaixão de Jesus alcança todas as pessoas. Sua missão é reunir a todos, sobretudo aqueles que são postos de lado. Hoje, ele curou um cego e o reintegrou. Nesta semana, procuremos iluminar com a luz de Cristo aqueles que se encontram na escuridão e mostremos o caminho da salvação que é Jesus. Nesse momento fazemos então a oração pelo sínodo. Espírito Santo, eis-nos aqui, diante de vós, reunidos em vosso nome, nosso defensor. Vinde, ficai conosco, tomai posse do nosso coração, mostrai-nos o destino, caminhai conosco, conservando-nos em comunhão. Ai de nós, pecadores, se cairmos na confusão. Não o permitais, iluminai a nossa ignorância e libertai-nos da parcialidade. Senhor, que dais a vida em vós, a unidade convosco, a verdade e a justiça, em marcha até a vida sem ocaso. Nós vos suplicamos, vós que soprais onde e como desejais, a todos, dando a possibilidade de passar com Jesus ao Pai, nós vos adoramos agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus abençoe você, sua família, seu lar, a todos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e na alegria do Senhor. Graças a Deus. E um bom domingo de encontro.